Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por favor, abra a tua Bíblia comigo no livro de Lamentações, capítulo de número 5, verso de número 19. Livro de Lamentações, capítulo de número 5, leremos o verso de número 19. Enquanto os irmãos procuram a referência bíblica, sou grato a Deus por poder retornar a esta querida igreja, estar com os irmãos nessa oportunidade. É sempre uma honra para nós podermos cooperar com o povo de Deus. Deus abençoe o pastor Gilmar, pastor Adriano. Trago aqui a saudação do meu presidente, pastor Geraldino. Que Deus abençoe a sua vida, pastor Geraldino Silva. Quero aqui também mandar um abraço para os irmãos que estão nos assistindo nas mídias sociais. Minha mãe, minha tia, pastor Júlio Fagundes, que está nos assistindo neste momento. Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. E um agradecimento ao Lucas. Levanta a mão aí, Lucas, nosso amigo. Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. Quem achou a referência bíblica, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Lamentações capítulo 5, verso 19, diz o seguinte: Tu, Senhor, reinas eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Por que sempre te esquecesses de nós? Por que nos desamparas por tanto tempo? Restaura-nos, ó Senhor, a ti. E outra versão está escrito: converte-nos, Senhor, a ti, para que retornemos. Renova os nossos dias como antes. Amém. Eu quero nessa noite vos trazer uma mensagem subordinada ao tema efeitos da soberania de Deus. Efeitos da soberania de Deus. Repita comigo: 1, 2, 3. Efeitos da soberania de Deus. Mais uma vez. Muito obrigado. Tome o seu assento, adorando ao nome de Cristo Jesus. Estou muito feliz por estar aqui nessa noite com a minha esposa, irmã Carla Luz. E isso pode parecer redundante, mas o fato de nós estarmos aqui é porque Deus nos ama e nos guardou. Um pequeno testemunho: há 2 semanas atrás, eu estava indo pregar no interior do nosso estado, na cidade de Juí, quando de repente, numa pista, andando abaixo da velocidade permitida, nos envolvemos num acidente praticamente mortal. Quem quiser depois, olhe no meu Instagram, tem algumas fotos do carro. Estourou os airbags e foi algo bem complicado. E o que mais interessante tem na foto, pastor, é que no caroneiro, do lado do carona, na para-brisa, tem como se alguém tivesse batido a cabeça, um para-brisa de dentro para fora. Só que a Carla não bateu a cabeça. E aí os médicos, os atendentes examinaram ela: tá tudo bem, tá tudo bem. Mas tu não bateu a cabeça? Não. Mas parece que alguém bateu. E aí eu entendi. Ela ia bater a cabeça, mas a mão de Deus segurou. O carro está lá em Juí, mas nós estamos vivos para a glória de Deus Pai. Então é uma alegria estar com ela aqui nesta noite, adorando ao nome de Cristo. Pastor Marcos, prazer em revê-lo. Mais um gaúcho na terra dos Catarinas. Meus amados irmãos, querida igreja de Cristo Jesus, estamos diante de dos manuscritos que me chama a atenção, e uma das razões pelas quais o livro de Lamentações me chama a atenção é porque ele vem a ser um dos livros mais importantes, ou um dos livros importantes de toda a narrativa bíblica, como também um dos livros mais tristes de toda a história bíblica. Eu, Eliezer, particularmente considero o livro de Lamentações, seguido do livro de Eclesiastes, os livros mais tristes, mais dolorosos de toda a narrativa bíblica, de toda a história bíblica. E eu sempre tenho uma brincadeira que eu digo que quem estiver entrando em depressão não leia Eclesiastes, porque você entenderá o que é uma vida amargurada, o que é um coração ferido, porém com a esperança diante de Deus. É mais ou menos essa realidade, ou é exatamente essa realidade que
que nós vamos ver no livro de Lamentações de Jeremias, quando o profeta vai descrever toda a história, toda a narrativa, tudo aquilo que estava acontecendo enquanto ele ainda estava na nação de Israel. Aqui no livro de Lamentações nós teremos a narrativa em loco do profeta Jeremias, de uma forma de salmo, em forma de canção, uma canção triste, uma canção dolorosa, uma canção sangrenta, sobre o que estava acontecendo para o povo de Deus, o que estava acontecendo com o povo de Deus naquele exato momento. Para nós entendermos mais ou menos, eu preciso que você entre na Bíblia comigo, por favor, para compreendermos o que Deus tem para nós e qual é a revelação desta palavra. Quando você vai ler toda a Bíblia Sagrada, você verá que Deus sempre teve uma figura, sustentou uma figura paterna, uma figura de aliança com o povo de Israel. Nesta figura paterna de aliança, de aquele que honra as suas promessas, ele sempre guardou, ele sempre prosperou, ele sempre conduziu, ele sempre direcionou o povo de Israel conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Porém, embora Deus fosse alguém fiel, embora Deus cumprisse as suas promessas, embora Deus guardasse o povo, embora Deus sustentasse o povo, embora Deus viesse a prover tudo aquilo que o povo precisava, nós vamos ver na Bíblia Sagrada que por repetidas vezes o povo de Deus troca ao seu próprio Deus por outros deuses. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada uma denominação chamada prostituição espiritual. O que era isso? Era quando o povo de Deus, em vez de manter a sua devoção, a sua fé somente ao Senhor Deus de Israel, eles iam para outros deuses, iam para outros cultos, iam para outros sacrifícios, trazendo então a ira de Deus, trazendo então a braveza de Deus contra eles. Eu sempre digo, meus amados irmãos, que na mesma medida que Deus é amor, Deus também é justiça. Da mesma medida que Deus ama, Deus também é santo, Deus também é justo, Deus também é puro, Deus é luz e não tem comunhão com o pecado. Nós estamos vivendo uma época, uma geração que está acostumada a ver Deus como um pai amoroso, um pai que coloca no colo, um pai que abraça, um pai que sustenta, um pai que protege. E sim, Deus é tudo isso. Deus é um pai que protege, Deus é um pai que sustenta, Deus é um pai que guarda, Deus é um pai que cuida, mas Deus também é um pai à moda antiga, que se precisar ele tira a vara e corrige o seu filho. Se for necessário ele puxa a cinta. Quem é criado na minha época sabe o que é um pai à moda antiga, que puxava a cinta para corrigir. É desta maneira que Deus é, e a Bíblia vai dizer que Deus açoita os filhos que ama. Portanto, eu quero lhe dizer aqui no início desta mensagem, eu sei que não é fácil, eu sei que é doloroso, eu sei que é complicado, mas se Deus está te açoitando, eu te sugiro que você levante as mãos e dê glória a Deus, porque é Deus demonstrando o seu amor por você. Mas irmão Eliezer, está doendo, está complicado, está doloroso, está sangrento, a coisa está difícil, eu estou sofrendo, eu sei de tudo isso, mas se Deus está fazendo isso por você, é porque Deus te ama, é porque Deus gosta de você, é porque Deus aposta em você, é porque Deus vê em você um futuro próximo, e por isso que Ele está tratando com a sua vida. É exatamente essa visão que nós teremos de Deus para com o povo de Israel. Eu sempre digo que na minha visão, na minha interpretação, Jeremias, ele teve um dos piores ministérios do Antigo Testamento, porque Isaías profetizou, mas não viu o cumprimento da sua profecia. Ezequiel profetizou já estando dentro da Babilônia. Os profetas pré-exílicos profetizaram, mas nenhum deles viu a sua profecia. Jeremias não, Jeremias profetiza. A Bíblia vai dizer, eu gosto muito dessa palavra, Elias não era profeta, Elias não era de Jeremias, melhor dizendo, não era de linhagem profética. Jeremias não foi ungido para ser profeta, Jeremias foi ungido para ser sacerdote, para trabalhar no templo, para fazer as oferendas. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jeremias chega no momento de ser consagrado sacerdote, Deus brada dos altos céus dizendo, Jeremias, tu não serás sacerdote, mas tu serás a minha voz para este povo, tu serás aquele que eu levantei para profetizar. E ele vai dizer o seguinte, Senhor, eu sou como uma criança, eu sou pequeno, eu sou falho, eu não tenho condições, eu não tenho como fazer, eu não tenho preparo para isso. Deus olha para Jeremias e diz, Jeremias, antes que tu nascesse,
esse. Eu já sabia quem tu era, glória a Deus. Eu já te dei nome, eu já te dei sobrenome, e mais do que isso, eu te coloquei como muralha na frente desse povo. Profetiza, Jeremias, que eu assino embaixo. Profetiza que eu confirmo. Profetiza que eu faço obra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero, pela autoridade do Espírito Santo e pelo direcionamento do Espírito Santo, dizer para você e profetizar de olhos abertos que você será muralha de bronze para este tempo. Aleluia, aleluia. Você será muralha de bronze para este tempo. Diz para quem está à tua direita, à tua esquerda: Deus te levantará como muralha de bronze. Deus te levantará como muralha de bronze. O inferno vai se levantar, o mundo se levantará, os homens se levantarão, mas Deus te sustentará nesse período, nesta época em que estamos vivendo. Se você crê nesta palavra, levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Eu começo a sentir a movimentação do Espírito Santo aqui neste momento. Eu começo a sentir a movimentação do Espírito Santo aqui nesse momento. Eu começo a entender que uma parte desta introdução é profética. Eu não sei que maneira você chegou aqui. Eu não sei de que jeito você chegou aqui. Eu não sei que maneira você entrou nesse santuário. Eu não sei quais foram as afrontas que Satanás fez contra a tua vida. Mas eu venho lhe dizer que Deus te colocou como muralha de bronze. Pode até tentar, mas não te derruba. Pode até tentar, mas não te destrói. Pode até tentar, mas não vai acabar com a tua vida. Por quê? Porque quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem te ungiu foi Deus, quem te elegeu foi Deus, e Deus irá sustentar a tua vida. Por favor, não se escandalize comigo, mas mais uma vez, diga para quem está à direita, à sua esquerda, dizendo para ele: é Deus que te sustenta, é Deus que te sustenta, é Deus que te sustenta, é Deus que te guarda, é Deus que te guarda, é Deus que te protege, é Deus que te levanta, é Deus que te cura, é Deus que irá sustentar a tua vida. Se você crê nesta palavra, por alguns segundos levante as suas mãos, por alguns segundos levante as suas mãos e glorifique, e exalte, e engrandeça aquele que vive e reina para todos sempre. Eu sinto da parte de Deus que uma unção de fortalecimento invade este santuário. É Deus te dizendo: eu te fortaleço, eu te sustento, eu te guardo, eu te cuido. Não para, continua, avança, marcha, caminha, conquista, batalha, prega, profetiza, te levanta que eu te sustento. Remanda labiacanda rabaxo, remanda lebiacanda rabiacando e galabiacanda. Pode te jogar na fossa, Jesus te sustenta. Pode te jogar na cisterna, Jesus te sustenta. Pode te botar dentro da cova, Jesus te sustenta. Pode te jogar dentro da fornalha, Jesus te sustenta, porque Ele te colocou como muralha de bronze. Glória ao nome do Senhor Jesus. O livro de Lamentações nada mais é do que a profecia de Jeremias se cumprindo. E se você quiser estudar, eu sugiro que você estude esse livro de Lamentações, para você compreender aquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida. O contexto cultural histórico desse livro se desenvolve no capítulo de número 25 do livro de 2 Reis, e também no capítulo 52 do profeta Jeremias, aonde ele está vendo literalmente, de maneira literal, a destruição de Jerusalém, aonde ele está vendo de maneira literal a destruição da terra prometida, aonde ele está vendo de maneira literal aquilo que estava acontecendo com o povo de Deus, com a terra prometida. Lembrando, meus amados e queridos irmãos, que a terra prometida, a Jerusalém, aonde estava a casa de Deus, era onde estava o templo do Senhor. Os irmãos leram aqui nessa noite Crônicas, aonde a consagração do templo, a Bíblia vai dizer Deus olhando para a casa, se agradando daquilo que os homens fizeram, se agradando daquilo que Salomão
fez, se agradando da construção e da oferta que o povo ofereceu a Deus. Deus deu uma promessa dizendo: os meus olhos estarão para sempre neste lugar, e daqui ordenarei a bênção e a vida para todo sempre. Por quê? Porque Deus se agradara daquilo que daquilo que os homens haviam feito para ele, da oferta do templo construído. Este templo, por causa do pecado dos homens, por causa do pecado de Israel, ele vem a ser destruído. Deus permite que ele seja destruído. Por quê, irmão? Por causa dos pecados do povo, por causa dos pecados de Israel. Meus amados e queridos irmãos, eu já falei isso aqui nesta igreja, e eu já falei por onde Deus tem me levado. Deus não se afasta de mim e de você por causa das nossas fraquezas, não. Deus sabe que você é fraco, Deus sabe que eu sou fraco, Deus sabe que você é falho, Deus sabe que eu sou falho. Mas quando Paulo está diante de Deus dizendo: Senhor, afasta de mim este espinho na carne, a resposta de Deus foi: não, Paulo, eu não vou afastar o espinho da tua carne, mas eu te prometo uma coisa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você é fraco, quanto mais fraco você é, mais forte Deus é em você. Quanto mais fraco você é, mais Deus cresce na sua vida. É assim que funciona. Deus também não se afasta de nós por causa das nossas crises, porque as crises são o momento de você entender que você não é nada e Deus é tudo, de você compreender que você é fraco, você é finito, você é pequeno, você não tem força, mas Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é eterno, Deus é infinito, Deus está acima de todas as coisas. Mas, irmão Eliezer, o que me afasta de Deus? Os meus e os teus pecados é o que nos afasta de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com o povo de Deus. A narrativa da Bíblia Sagrada começa lá no capítulo de número 10, se eu não me engano, de 2 Reis, aonde Deus está levantando profetas dizendo: ei, voltem para o verdadeiro culto, voltem para a verdadeira adoração, voltem para o verdadeiro louvor, voltem para a verdadeira súplica, voltem os seus corações para mim, voltem. Eu quero abençoar vocês, mas eu não posso, porque eu não posso coadunar com o pecado, eu não tenho nenhuma comunhão com o pecado. E a Bíblia nos dirá que o povo vivia em pecado, que o povo vivia numa vida devassa, que o povo vivia numa falsa religiosidade, que o povo vivia em idolatria, que era um povo de dura cerviz, que era um povo que não tinha mais o que fazer. Meus amados e queridos irmãos, eu preciso ressaltar aqui nesta noite, aleluia, o que a Bíblia nos mostra: que Deus é um Deus amoroso, sim, Deus é um Deus compassivo, sim, Deus é um Deus grandioso, sim, Deus é um Deus misericordioso, sim, mas Deus não tem comunhão com o pecado. Eu repetirei: Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é galardoador, Deus é longânimo, mas Ele não coaduna com o pecado, Ele não tem ligação nenhuma com o pecado. Deus é luz e não é trevas, Deus é santo e não é profano. Ou você é santo, ou você é profano, ou você é de Deus, ou você é do mundo, ou você está na igreja, ou você não está. Deus não aceita adoração trocada. Aleluia, aleluia. A adoração é só para Deus. Deus não aceita concorrência. Deus não aceita concorrência. A adoração é para Deus, o louvor é para Deus, a honra é para Deus. O único a ser adorado, engrandecido, glorificado é o dono da igreja. Esse negócio de você é crente hoje, amanhã não é. Esse negócio de ser crente final de semana, vem para a igreja sábado, domingo, pula, grita, roda, joga no chão, aquele berreiro todo. E por favor, eu não sou antipentecostal, muito pelo contrário. Eu pulo, grito, rodo que nem você. Mas o que a Bíblia nos mostra é que você tem que pular aqui, rodar aqui, falar em línguas aqui e falar em línguas lá, profetizar lá, ser luz lá, ser cheio de Deus lá. Você tem que adorar aqui, tem que adorar lá, tem que brilhar aqui, tem que brilhar
para lá. Você tem que ser servo de Deus aqui e ser servo de Deus lá. Me ajude a pregar. Me ajude a pregar, me ajude a pregar, me ajude a pregar. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda: Deus não aceita a concorrência. 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 O problema, pastor Adriano, é que nós estamos acostumados com uma religião mais ou menos, com uma religião, como dizia um finado pregador, com uma religião água com açúcar. Não, Deus te chamou para ser exclusivo dele. Você é jardim fechado dele, você é sacerdócio dele. Eita glória, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é exclusivo dele, você é exclusivo dele, você é exclusivo dele. Aleluia. Eu estou tentando entrar no meu esboço e não estou conseguindo. Eu estou tentando entrar na mensagem e não estou conseguindo. Eu não sei o que Satanás disse para você, mas não se venda. Jesus, lá vai, lá vai, lá vai. Não se venda. Não venda o seu ministério por um prato de lentilhas. Não venda aquilo que Deus te deu por qualquer coisa. Não venda a sua primogenitura por qualquer prato de Satanás, não. Aquilo que Deus te deu é eterno, é glorioso, é perfeito, é maravilhoso. A vontade de Deus é perfeita. A Bíblia vai nos falar a história de um homem chamado Nabote, que tinha uma vinha, e esta vinha ele recebeu do pai dele. Jezabel chegou para ele dizendo: eu te dou qualquer preço por esta vinha. Nabote olha para mim dizendo: eu não vendo. Me diz o preço. Não tem. Eu pago qualquer coisa. Não tem. Pede o que tu quer. Eu não quero nada. Mas eu posso fazer. Não me interessa. Aleluia. Não me interessa o que tu pode, não me interessa o que tu tem, não me interessa aquilo que tu pode me dar. Eu não vendo aquilo que eu recebi, eu não vendo aquilo que eu ganhei, eu não vendo aquilo que é meu, eu não vendo a minha herança. Levante as suas mãos aos céus. Orar, chamando a larga, remandelecando a lábia. Levante as suas mãos aos céus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo do conhecimento, Espírito Santo de conselho, de fortaleza, de temor. Aonde tiver um Nabote que quem sabe está fraquejando, está cansando, não tem mais força para lutar, derrama sobre ele uma unção fortalecedora. Receba a fortaleza de Deus. Recebe, depois eu volto a pregar. Mas o Espírito Santo de Deus está derramando fortaleza aqui sobre vidas desta noite. Recebe, ei moço, não se venda. Ei moça, não se venda. Ei moço, não negocie. Moça, não negocie. Aquilo que Deus te deu é precioso, é precioso. Receba fortalecimento de Deus. Recebe fortalecimento da parte de Deus. Eu já volto a pregar, mas o Espírito Santo de Deus está passando sobre este santuário e está fortalecendo a tua vida, está fortalecendo a tua alma. Recebe renovo, recebe graça, recebe virtude. Seja fortalecida. Receba a fortaleza de Deus. Com licença, pastor Gilmar, com licença, eu preciso quebrar o protocolo. Recebe fortaleza, recebe fortaleza, recebe fortaleza, recebe fortaleza, recebe fortaleza. Isso, recebe
recebe fortaleza, recebe fortaleza, recebe fortaleza da parte de Deus. Não venda, não negocie, não jogue fora aquilo que Deus te deu. Vai entrar um vento neste santuário. Entrará um vento neste santuário. Entrará um vento nesse santuário. E é um vento de renovo, é um vento de fortaleza. Eu não consegui entrar na mensagem ainda, porque o Espírito Santo está inquietando o meu coração, dizendo: Eliezer, profetiza fortalecimento, profetiza fortalecimento, profetiza fortalecimento, profetiza fortalecimento. Eu profetizo que a igreja não sucumbirá. Eu profetizo que o seu ministério não sucumbirá. Eu profetizo que os teus projetos não sucumbirão, porque Deus te fortalece hoje. O Espírito Santo de Deus fala ao meu entendimento, pastor Gilmar, que existe um principado que se levantou contra esta igreja. Existe um principado que se levantou contra esta igreja, e um principado grande, e este principado tem trazido fraqueza para este lugar. Este principado tem trazido fraqueza, medo, desgosto para muita gente aqui. Mas o Espírito de Deus, que é o dono da igreja, manda eu dizer para a igreja de Camboriú que esse principado cai hoje. Esse principado cai hoje. A igreja continua. Serei mais diretivo. Os gideões continuam. Ninguém para a obra, porque a obra é dele. Receba fortalecimento da parte de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, nós conseguimos ver, em meio a toda esta tristeza, em meio a toda esta dor, em meio a toda esta dificuldade, em meio a toda esta situação sangrenta, difícil, que Jeremias estava observando, que Jeremias estava acompanhando, ele consegue enxergar o que é a soberania de Deus. E quando ele enxerga esta soberania de Deus, ele consegue compreender que mesmo em toda e qualquer situação, mesmo na situação que estava envolvendo o povo de Deus naquele momento, mesmo na tribulação em que o povo de Deus estava envolvido naquele momento, Deus permanecia soberano, assentado no seu alto e sublime trono. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, aí embaixo a coisa está caótica, aí embaixo a coisa está complicada, aí embaixo a coisa está difícil, mas eu permaneço assentado no meu alto e sublime trono. Jeremias, aí a cidade está sendo destruída, e mais do que isso, o meu templo, a minha morada está sendo saqueada, mas a morada eterna, a morada dos céus, a morada dos céus permanece intacta. Por quê? Porque eu permaneço assentado no meu alto e sublime trono. Ei irmão, ei irmã, assembleiano da Camboriú, e quem está nos acompanhando
acompanhando pelas mídias sociais, a coisa está difícil sim, a coisa está complicada sim, a coisa está indo de mal a pior sim, são dias difíceis, são dias de escuridão, mas eu tenho uma ótima notícia para você: Deus permanece assentado no seu alto e sublime trono. Queira o inferno não queira, Deus permanece no seu trono. Queira Satanás ou não queira, Deus permanece no seu trono. É isso que Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu permaneço assentado no meu alto e sublime trono, eu permaneço sentado na minha morada, a coroa permanece sendo a minha. Aí embaixo está tudo complicado, mas aqui eu permaneço controlando todas as coisas. E aqui, meus amados irmãos, por favor, permaneça com a Bíblia aberta. Eu sugiro, eu te peço, por favor, por obséquio, que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Eu sou pregador de Bíblia aberta, não sou pregador de Bíblia fechada. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Quando você lê, aleluia, em Jeremias, capítulo de número 3, e aqui nós temos a primeira, aleluia, nós teremos o primeiro efeito da soberania de Deus, no capítulo de número 3, no capítulo de número 1, melhor dizendo, verso de número 5. Abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo de número 1, verso de número 5. A Bíblia vai dizer o seguinte: os seus adversários a dominaram e os seus inimigos prosperam. O Senhor a entristeceu por causa da multidão dos seus pecados. No capítulo de número 3 e verso de número 39 a 42, Lamentações 3, verso 39 a 42, vai dizer o seguinte: leia comigo: de que se queixa o homem vivente, queixe-se de cada um dos seus pecados, esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemos e voltemos para o Senhor, levantemos o nosso coração e a nossa mão para Deus dos céus, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes e tu não nos perdoastes. Qual é, meus amados irmãos, a primeira, aleluia, qual é o primeiro efeito da soberania de Deus? É a conversão. Eu repito, a primeira evidência, o primeiro efeito da soberania de Deus é a conversão. Veja bem, meus amados irmãos, um povo altivo, um povo orgulhoso, um povo de dura cerviz, um povo rebelde, um povo que não gostava de se dobrar, um povo que estava e via em confronto contra a santidade de Deus. De repente, quando Deus começa a demonstrar a sua soberania, a primeira coisa, o primeiro efeito é a conversão dos seus pecados. Por favor, acompanhe a sua Bíblia comigo, aleluia, em 1 Reis, capítulo 18, verso 36, a Bíblia nos narrará a história do profeta Elias. A Bíblia vai dizer que quando Elias é levantado num período de extrema apostasia, é levantado num período de extrema dor, o povo estava mergulhado no pecado, o povo estava mergulhado na devassidão. Elias se levanta dizendo: olha, escolham a quem vocês querem servir, se a Deus, se a Baal, mas escolha a quem a servir, porque o povo de manhã acendia uma vela para Deus, de tarde se ajoelhava a Baal, de manhã ele fazia toda a função do santuário, de tarde se dobrava diante de Baal. Estava o povo em dúbio pensamento, estava o seu povo com o coração dividido, mas a Bíblia vai dizer que quando Elias se levanta, nós vamos para o capítulo de número 18, verso 36, nós temos a história em que o povo estava no monte de Deus. De repente vem aquela batalha entre deuses, os profetas pagãos se rasgavam e gritavam e diziam: Deus, Deus, vem e responde com fogo. E Elias começou a caçar, dizendo: ele está dormindo. Grita um pouco mais alto, faz um pouco mais de barulho, e nada aconteceu. A Bíblia não diz, mas eu imagino que Elias se levanta e diz: agora fica todo mundo paradinho aí, fica todo mundo sentadinho. Até agora eu vi vocês gritar e fazer um monte de arruaça, chegou a minha vez. E a Bíblia diz que Elias conserta o altar. Glória a Deus. Elias conserta o altar, coloca cada pedra no seu lugar, coloca, aleluia, o sacrifício em cima do altar, faz a valeta em volta do altar, derrama água. E Elias não gritou, Elias não rodou, Elias não bateu palma, não. Elias olhou para si e disse: Deus,
para que todos saibam que tu és Deus em Israel, que existe Deus em Israel, e que eu sou teu povo. Manda fogo sobre este altar agora. E a Bíblia vai dizer que Deus responde com fogo sobre o altar de Elias, aleluia, sobre o altar de Elias, demonstrando a sua soberania. E a Bíblia vai dizer o seguinte: aquele povo dúbio, aquele povo irresponsável, aquele povo que era valente contra Deus, que estava em rebeldia, se dobra diante de Deus, dizendo: só o Senhor é Deus. Olha para cá. Eu e você somos pentecostais, batizados no Espírito Santo, falamos em línguas estranhas, isso é maravilhoso. Mas a primeira reação de um genuíno movimento pentecostal e evangélico não é bater palma, não é rodar, não é pular, não, é cair com a cara no pó e se arrepender dos seus pecados. Eu vou repetir para você entender. A primeira reação da presença de Deus não é pular, não é rodar, não é sapatear, não. A primeira reação de um genuíno movimento de Deus, de um genuíno movimento da parte dos céus, é gente se convertendo dos seus pecados, é pecador se jogando aos pés da cruz, é gente deixando as suas mazelas para trás e começando uma nova vida. Isaías 6, capítulo de 1 a 6. Entenda que do capítulo 1 do livro de Isaías até 6, ele já era profeta, ele já profetizava, ele já era ungido, ele já pregava, ele já tinha reconhecimento ministerial. Mas até o capítulo 5, ele dizia: ai de Edom, ai daquele outro, ai do fulano, ai do ciclano, ai daquele A, ai do C, ai do B. Capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor, e os seus umbrais tomavam lugar. E quando eu olhei para ele, eu disse: ai de mim! Ai de mim! Por que, Isaías? Porque eu sou pecador, vivo num povo pecador, e os meus olhos viram a glória de Deus. Ei, é noite de você fazer uma nova aliança com Deus. Chega de viver um cristianismo mais ou menos. Eu preciso falar o que Deus está mandando eu falar. Chega de viver um cristianismo mais ou menos. Chega de viver uma espiritualidade rasa. Chega de viver uma vida mais ou menos e tenha uma vida devota a Deus. Se arrependa hoje. Mude de vida hoje. Deus não pode te usar se você permanecer desta maneira. É isso mesmo, meu querido amado irmão. Quer viver 12 meses de vitória? Tem uma vida convertida, tem uma vida santa, tem uma vida piedosa, tem uma vida pura. Se arrependa hoje, para Deus te dar um ano abençoado. Porque a primeira, aleluia, a primeira coisa, o primeiro efeito da soberania de Deus é que o pecado é reconhecido. Por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta. Eu já estou indo para o final, não vou demorar muito tempo aqui. A segunda reação, aleluia, permaneça com a Bíblia aberta. No capítulo de número 3 de Lamentações, nós teremos a segunda reação, o segundo efeito, aleluia, da soberania de Deus. No capítulo 3, verso 21, a Bíblia vai dizer o seguinte: entretanto disto me recordo, e portanto tenho esperança. O que é? As misericórdias do Senhor
Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. A segunda reação, aleluia, da soberania de Deus são as suas misericórdias. Acompanhe comigo, por favor. No Antigo Testamento, a palavra misericórdia, ela tem 3 termos, e esses 3 termos estão em amor visceral, magnanimidade e cuidado, graça e favor. Mas quando você vai para a definição de misericórdia na Bíblia, está dizendo que Deus não nos pune segundo aquilo que nós merecemos. A misericórdia na Bíblia é Deus não nos punir conforme nós merecemos. Graça é favor imerecido, mas misericórdia é Deus não nos punir daquilo que nós merecemos. Jeremias está dizendo: nós merecíamos ser aniquilados, nós merecemos ser varridos, nós merecíamos desaparecer da face da terra, nós merecíamos não ter mais ninguém aqui, nós merecíamos ser varridos desse lugar, mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe por que você chegou aqui? Sabe por que você está aqui nesta noite? Sabe por que você chegou a este santuário? Porque quando Satanás armou contra a sua vida para detonar você, para acabar com você, aleluia, quando o inferno abriu a boca para te engolir, Deus se levantou e disse: não, mas Jeová, ele merece, eu sei que ele merece morrer, ele merece pagar, ele merece para o inferno. Jeová disse: eu sei que ele merece, mas as minhas misericórdias não têm fim. O fato de você estar aqui nesta noite é porque a soberania de Deus permanece em voga, e nós somos tendenciosos a, na maioria das vezes, não crer nisso ou minimizar esse tipo de coisa, porque a gente está debaixo de mau tempo, estamos sofrendo, padecendo, passando por dificuldade, como diz o gaúcho, levando tirambaço de tudo quanto é lado, como diz lá no interior do meu estado, só na alça da gaita, arrebentado, destruído, que nem diz os nordestinos, murcho, capenga, obrigado. E aí vem Satanás com uma tropa inteira dizendo: hoje eu mato Eliezer, hoje eu mato a Carla, hoje eu acabo com tudo, hoje eu termino o projeto de Deus. E quando ele chega, aleluia, aleluia, quando ele chega, aleluia, quando ele chega para acabar com a gente, há um rugido lá de cima dizendo: volta, Satanás, porque tu não vai acabar com ele. Mas Jeová, ele merece, eu sei, mas eu tenho misericórdia, e eu ajo da maneira que eu quero com a minha misericórdia. Levante as suas mãos e por alguns segundos agradeça a Deus pela misericórdia. Eu vou parar de pregar por alguns segundos. Por alguns segundos eu vou parar de pregar. Enquanto você glorifica e agradece a Deus pela misericórdia, o salmista vai dizer: quando o inimigo vier como torrentes d'água, o Senhor alvoroçará a sua bandeira. Por 30 segundos, faça uma retrospectiva de onde você estava, o que aconteceu. Eu há 15 dias atrás era para estar morto ou em cima de uma cama de hospital, mas a bandeira misericordiosa de Jesus Cristo se alvoroçou para a minha vida, e eu estou aqui para te dizer que Ele permanece soberano, Ele permanece justo, Ele permanece perfeito. O Espírito Santo está dizendo amém. Eu não vou forçar. Eu não vou forçar.
Abra a tua Bíblia, eu termino aqui. Apocalipse capítulo 19, versos 11 a 16. Apocalipse 19, versos 11 a 16. Chamando lá bacanas. Que manda lá e que ela manda ir, elebre a camas. Amanda ele canda lá abre a shuribi que ele manda lá. Que manda ele a canda ele bas. Robe canda ele brinanda rabas. Que manda ele bicanda ele manda rachu. Que rebe anda lá e de que manda ele a shuribi canda lá bacai. Que manda ele biacanda ele a shuribi canda ele manda lá bas. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Eu estou terminando. Primeiro, leia comigo Apocalipse, capítulo de número 2. Capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1. Depois nós vamos para o 19. Capítulo de número 1. A Bíblia vai dizer o seguinte. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que breve devem acontecer. Eles enviou ao seu anjo as notícias a seu servo João. Mais adiante, verso de número 9, vai dizer: eu, João, irmão vosso companheiro, nas aflições e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos. Estava na ilha chamada Patmos. Patmos, ilha de esquecimento, de morte, morrer no ostracismo, num lugar de solidão. João estava dizendo: acabou, deu para mim, estou encomendando a minha alma, terminou meu ministério, terminou minha carreira. Mas ele vai dizer: quando de repente eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e vi de trás de mim uma grande voz como trombeta que dizia: o que vês escreve num livro e envia para 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes talalares cingidos à altura do peito, com um cinto de ouro. A sua cabeça eram brancos como a lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés reluzentes eram semelhante a latão, como refinado numa fornalha. A sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma ferda espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandecia na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita e me disse: não temas, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu morri, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus chega para dizendo: João, tu está em Patmos, mas eu sou soberano, eu sou grandioso, eu sou Deus. Capítulo 19. Capítulo 19 de Apocalipse. Capítulo 19 de Apocalipse. Para você se contextualizar, aqui toda a profecia já aconteceu. Aqui o cânon já estava se fechando. Aqui o falso profeta, o dragão, a grande Babilônia foi destruída. João descreve: e depois de tudo isso, depois de trombeta, selo, depois de cavalo, depois de besta, depois de tudo isso, eu vi os céus abertos. Eu vou repetir para você entender.
eu vi o céu aberto. Vou repetir mais uma vez para você entender. Eu vi o céu aberto. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. E seguindo os exércitos que é no céu, e cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela e reger as nações, e ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é soberano. Ele é soberano. E esse soberano disse: eu sou a pedra, tu é Pedro, pedra lascada, pedra pequena, pedra insignificante, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Fecha os teus olhos. Eterno, que toda algema seja quebrada agora, que todo grilhão, que toda corrente seja quebrada agora, que toda prisão seja aberta agora, que todo inebrio satânico humano seja desfeito agora, que todo o poderio das trevas seja arrebentado, aniquilado, repreendido pelo poder do teu nome. Que em nome de Jesus todos os demônios batem em retirada. Que em nome de Jesus todo o inferno seja derrotado. Que em nome de Jesus toda doença, todo medo, todo terror, toda mente, tudo aquilo que vem da parte do inferno seja repreendido agora em nome de Jesus. E que haja renovo sobre a tua igreja. Olhe para cá. Olhe para cá. Quantos que não são cristãos, mas que querem entregar sua vida para Jesus? Você veio a convite. Você veio aqui para prestigiar alguém. Não professa a nossa fé, não faz parte da igreja, mas quer entregar sua vida para esse Deus soberano que está acima de tudo e de todos. Levante a sua mão onde você está. Filho pródigo, desviado ou desviada, quer voltar para Jesus hoje. Levante a sua mão onde você está. Quero convidar você a voltar para Jesus hoje. Então eu vou fazer um convite para a igreja. E eu entendi, pastor Zimar, a mensagem. Deus quer fortalecer a igreja de Camburu. Tem muito crente, muito obreiro que está fraco, que está balançando. Tem muita gente aqui nessa igreja, eu falo isso com todo temor e tremor na minha alma, porque eu sinto um soberano aqui que precisa ser fortalecido. É para você que eu estou pregando. E eu quero te convidar, crente, obreiro, a passar aqui à frente e receber renovo da parte de Deus. Mas venha rapidinho, que eu vou orar. Venha. Vem. Isso, vem. Deus vai te fazer um gigante. Ou melhor dizendo, Deus vai te fazer um Davi. É pequenininho, mas vai matar gigante.
Venha. Faz Mi menor para mim, por favor. Mi menor. Sobre um trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará às nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, venha, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão, aleluia. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. Shabacanda, alabacanda, manda la biacanda, rabas, ribicanda, ribina la bagaçu, remanda li biacanda, la biacanda, la gaçura, xerebiandri, rabaide, que manda, le biaçu, remanda li biacanda, la biaçu, remanda li biacanda, la biacai, ele permanece soberano, ele permanece assentado no seu trono. Pastor Gilmar, os obreiros podem descer? Os obreiros podem descer? Os obreiros, por favor, desce. Xalabacana, xalabacana, alabacana, xalabacana, alabacana, manda alabacana. Os obreiros descem ali. Vamos orar neste momento. Todos descem no meio do povo ali. Cadê o líder da mocidade? Cadê o líder da mocidade? Levanta a mão, cadê tu? Já tá ali, já tá ali. Cadê ele? Cadê o líder da mocidade? Tu? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Satanás te afrontou esses dias, dizendo: tu vai parar, a coisa não vai andar, a coisa não vai acontecer. Fica tranquilo, o leão rugiu, Deus se levantou, o principado cai hoje. Vai acontecer, Deus vai fazer acontecer. É o exército, é o exército. Deus está levantando Davi e Déboras aqui. É o exército, Deus está fortalecendo. Olhem, os obreiros ministram e batizam com o Espírito Santo. Renovo da parte de Deus.
Obrigado, Deus de graça. Em tua presença nós chegamos essa noite para te louvar e te engrandecer e te enaltecer por teu filho amado Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá. Pai, olha para cada crente aqui nessa noite que ouviu o Rabacanda. Remanda lá, remanda lá, bacana, baixala, bacana. Remanda bacana, lébia. Tu és o Rabacai. Remanda lébia, chui. Remanda lébia, cala, suri, becanda lá. Olha, rabiacanda, remanda lá, baixou. Remanda lébia, canda lá. Remanda su. Recamanda lébia, canda lá. Olha para cada moço, para cada crente que precisa ser fortalecido. Recebe essa noite, Espírito Santo de Deus. Cheia, vai moço, vai moça, seja cheio, seja cheia. Jesus te marca hoje, Jesus te marca hoje, Jesus te marca hoje. Eu vou entregar o microfone. Abrace quem está à sua direita, à sua esquerda. Abrace se você puder. Fique alguns segundos com ela aí. Você vai orar com ele. Você vai orar com ela. Fica aí, não desgruda dele não. Não desgruda dela não, fica aí. Eu sempre digo que brasa com brasa pega fogo. Brasa com brasa pega fogo. Brasa com brasa pega fogo, olha lá. Olha lá, começou a pegar. Começou a pegar. Começou a pegar. Começou a pegar, olha lá. Ó brasa, ó brasa, ó brasa, ó brasa. Eu profetizo em nome de Jesus que ninguém vai parar a igreja. Eu profetizo em nome de Jesus que ninguém vai parar a mocidade da nossa igreja. Eu profetizo em nome de Jesus que nenhum dos nossos moços e moças irão para a prostituição, irão para as drogas, irão para a pederastia, irão para a homossexualidade. Eu profetizo em nome de Jesus que obreiros e obreiras, missionários, missionárias, pregadores e pregadoras se levantarão poderosamente nesta cidade para marcar a geração. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Cristo, para que todos saibam que há Deus em Camboriú, que há Deus no Brasil e que a igreja permanece acesa. Enche, 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 enche.